Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então a salvação é pela? Prega aí comigo, vai. Estou meio cansado hoje. Prega junto comigo. A pregação é pela fé, né? A pregação. A salvação é pela fé, né? Salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras. Então a salvação não vem por obras. Não, se eu trabalhar, se eu servir legal, se eu fizer, não tem nada a ver. Salvação é pela fé. Se com o teu coração você crer, com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tá? E o texto segue, não de obras para que ninguém se glorie. Existe um problema com Deus quando a gente se gloria pelaquilo que a gente faz. Isso é um problema sério com Deus. Eu quero te sugerir o seguinte, fica ligado. Na tua vida, na tua história, muito cuidado com isso daí. Quando os pastores de Nova Vida normalmente são ordenados, nesse dia os bispos têm uma prática de falar uma frase simples. Nunca toque na glória de Deus e nem no dinheiro de Deus. Dízimos e ofertas são de Deus. É para Ele dizer o que vai fazer com isso. E, ao mesmo tempo, a glória é de Deus. Não toque na glória de Deus. São coisas que, se você passa dos seus limites, você começa a destruir seu ministério, a sua vida pessoal. Isso serve para todos nós, não é uma palavra só pastoral. A glória, repita comigo, a glória pertence ao Senhor. Aleluia. Tá? Então, ele fala, né, o texto aqui, exatamente isso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Deus te salvou pela fé e te convida a ter uma vida voltada para boas obras. Amém? Isso é um princípio fundamental da palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou salvo pela fé e salvo para as obras. Aleluia. Nós não somos salvos para levar a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós somos salvos para as boas obras. E aí vão alguns detalhes importantes. Por exemplo, na salvação, nós fomos criados em Deus, de novo, né? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Quando a gente se converte ao Senhor, nós experimentamos aquilo que o apóstolo João chamou de novo nascimento. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito. Né? Nicodemos pergunta, mas como é que posso voltar para o ventre da mãe? Né? Não, ele não estava entendendo esse novo nascimento. Nós somos gerados por Deus, pelo Espírito Santo, na conversão a um novo nascimento, e por isso que a Bíblia fala que agora você não foi mais gerado pela carne ou pelo sangue, mas você foi nascido de Deus. E é filho legítimo de Deus, porque pela tua herança de sangue, você nasceu, você tem uma família, você tem tudo, mas a tua herança espiritual foi gerada nos céus. Você foi gerado no Espírito, uma nova criatura. Né? Então, quando você é feito por Deus uma nova criatura, você é chamado para boas obras. Só que aí vamos voltar ao assunto da salvação e das obras. Fé e obras. Veja, Jesus, ele não é apresentado a nós como uma parte. Jesus é chamado e apresentado a nós como Senhor e Salvador. Quando nós temos uma vida voltada para nós mesmos, a gente se converte, recebe Jesus e vai levar a vida do jeito que quer. A vida é minha, eu cuido dela, o problema é meu. Né? Isso daí quer dizer o quê? Que eu recebi Jesus como Salvador, mas eu não o recebi como Senhor. Porque o dono da vida continua sendo eu. Então eu tenho a salvação, mas eu não tenho o senhorio de Cristo. Eu tenho a fé, mas eu não tenho as obras. E Tiago disse o quê? Que a fé sem obras é morta. Né? Então eu tenho a fé, mas eu não tenho as obras de fé correspondentes
a essa fé que nós temos no coração, tá? Uma outra coisa sobre essas obras, que às vezes a gente se atira aí, talvez seguindo uma cultura de espiritismo, de coisas assim, você vai e parte para boas obras. Não, então vamos visitar o orfanato, vamos fazer isso, vamos fazer um monte de boas obras, né? Mas olha, o detalhe dessa frase, ele diz assim: fazemos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Há uma tradução que fala que desde antes da fundação do mundo, Deus preparou essas obras. Então entenda uma coisa, há um chamado de Deus na tua vida, é um chamado específico voltado para você. E dentro desse chamado, o que Deus quer contigo? Ele tem obras preparadas por Ele para a tua vida. Tem pessoas que Deus vai aproximar de você para você cuidar. Cuidado quando recebe um telefonema, alguém te pedindo ajuda, pedindo, ah, meu Deus, estou cheio de problema, tchau. Há um chamado de Deus nas nossas vidas. Você está aqui nesse ministério, nessa igreja, é um chamado de Deus para a tua vida, para se envolver na obra, servir na obra de Deus, tá? E participar dela, porque nós somos salvos para as obras e não pelas obras, né? Há um propósito de vida para todos nós. Romanos 1,5 fala assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Veja, quando alguém obedece a Deus, ela pode ter várias motivações. Uma é a obediência por temor. Eu temo o Senhor. Eu não quero vacilar, eu não quero fazer besteira, né? Então, por exemplo, o casamento é uma situação típica. Hoje em dia, muitas famílias são destruídas e a pessoa fica lá, não, eu não vou me separar porque eu temo ao Senhor. Mas também não luta para o casamento melhorar. Mas está obedecendo. Não vou me separar. Não está obedecendo em tudo, né? Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, respeitai os vossos maridos. E por aí vai, né? A gente não está obedecendo em tudo, mas pelo menos não se separou. Jesus disse, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas o propósito de Deus desde o início é o quê? Desde o início é que aquilo que Deus uniu não separe o homem, né? Se casou, está na presença de Deus, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então não é uma coisa que você pode romper, né? Ser rompido pela morte ou por adultério, por traição. Mas esse texto de Paulo, ele diz que ele chama para outro tipo de obediência. É obediência pela fé. Como é que é a obediência pela fé? O casal está no maior quebra-pau. E eles não se separam. Mas eles não se separam porque eles sabem que a vontade de Deus é que eles permaneçam juntos. E a fé deles é o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então isso quer dizer o quê? Eu me mantenho no casamento pela fé, porque eu creio que Deus vai restaurar o meu casamento, e esse casamento vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito. Amém? Fala um amém mais bonito aí. Amém? Não é isso? Então essa é a obediência pela fé. Eu me mantenho aonde Deus me colocou. Por quê? Porque eu creio que a bênção dele virá. Então não é uma obediência por temor. E tem ainda uma terceira obediência, que é a obediência por amor a Deus, né? Então a palavra de Deus, eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto aqui. Rapaz, onde é que está esse texto? Já passou. Porque a paginação está diferente da de hoje de manhã, eu estava perdido aqui. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, obediência por amor a Deus. Jesus falou, quem me obedece é o que me ama. E ele fala, a frase invertida, ele diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, é a obediência que vem por amor a Deus. Você ama Deus e você quer obedecer a Ele, você quer andar na presença dEle. Isto é
obediência por amor. E eu queria focar um pouquinho nessa obediência por amor e fé, porque essa é uma semente poderosíssima na palavra de Deus. Fala para o irmão do lado, fica ligado que você não pode perder esse assunto, meu irmão. Olha aqui, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então vamos lá, registra isso no teu coração, na tua mente, para sempre. Existe uma recompensa por buscar a Deus. Amém? Vou buscar o Senhor, eu estou buscando a Deus, eu estou orando mais, eu estou lendo a palavra, mas estou mais frequente nos cultos, tem uma recompensa para isso. Existe uma recompensa para vir em todos os cultos de domingo. Por que no culto de domingo? Porque é o culto principal da igreja e é uma palavra que é ministrada especialmente para a tua vida, para a tua edificação, para a tua restauração, para a tua cura, para o teu desenvolvimento no reino. Então, quando você vem buscar a palavra na igreja, você vem na presença de Deus, existe uma recompensa no Senhor para essa busca. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, e tem mais textos, né? Recompensa aqueles que o buscam. Ah, pastor, que tipo de recompensa? É só espiritual? Não. De onde você tirou isso? Não é só espiritual. Olha aqui, na palavra eu não preciso nem abrir. Jesus falando com os discípulos, ele disse o quê? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é um outro versículo claro no Novo Testamento, dizendo o quê? Que existe uma recompensa para quem busca. O assunto daquele texto é qual? O que eu vou comer, o que eu vou beber, né? Com o que a gente vai se vestir, como é que funciona a nossa vida. Não andeis preocupados, buscar em primeiro o reino. Está começando a ficar claro? Existe uma recompensa, fala para o irmão do lado, existe uma recompensa para buscar a Deus. Então a gente busca o Senhor, a recompensa não é só na eternidade, não, a recompensa acontece nesta vida, neste tempo, neste corpo imperfeito, corruptível, né? E que vai ser revestido de incorruptibilidade no seu dia certo. Ok? Esse é o texto aqui que a gente falou. Busquem, pois o reino de Deus, essas coisas lhes serão acrescentadas. Mais um texto agora no Antigo Testamento sobre a recompensa por amar e obedecer a Deus e sua palavra. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É coração, é alma, o entendimento, né, e forças. Então, quando a gente fala assim, eu estou meio cansado, não vou para a igreja hoje. E buscar, não estou me referindo só na igreja, não. É buscar a vida devocional, entrar na presença de Deus, ter uma vida, né, de busca ao Senhor. Tá? Então, quando a gente fala, hoje eu não estou afim. Hoje tem um churrasco. Não, vamos no churrasco. Hoje tem uns amigos aqui. Não, não vamos lá, não. Não vamos. Quando a gente começa a abrir mão de todas essas coisas e não busca o Senhor, isso daí é um reflexo de algo que está na raiz de nossa vida espiritual. Que se chama o quê? Eu recebi Jesus como Salvador, mas não recebi Ele como Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus é Salvador e não é Senhor, eu não me sinto impulsionado a buscar Deus. Não vou buscar. Eu tenho minhas prioridades, tenho meus interesses e tal. Não estou em outra, meu irmão. E isso vai queimando o nosso filme. Depois a gente fica lá orando, pô, Senhor, estou precisando de bênção e tal. Né? Queria fazer uma campanha aqui na minha casa, vamos quebrar maldição, vamos fazer um monte de coisa aqui para, né? Joga sal grosso. Não, sal grosso não. Faz um monte de coisa para ver se a bênção vem. A bênção está presa, está amarrada. Aí a gente pensa que é só, não, é dízimo e oferta, né? Já vai aquele negócio, não, é dízimo e oferta. Dá o teu dízimo, dá o teu carro para a igreja que você vai ser abençoado. E
muita gente não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo muito mais profundo. Tem a ver com não haver senhorio de Cristo em nós. Veja, o apóstolo Paulo diz assim em Romanos: nós fomos mortos para o pecado. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O problema é que a gente morre para o pecado, morre para o mundo, mas fica vivo para si mesmo. Homem e mulher de Deus, a tua vida foi entregue ao Senhor, ela pertence a Ele. Amém? O apóstolo Pedro não disse: nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente pertence a Ele. Ele ganhou direito sobre as nossas vidas. Só que o nosso Deus, o Espírito Santo, não é impositor. Ele trabalha para nos conquistar, mas Ele não impõe, Ele não possui. A escolha continua sendo tua, é uma escolha diária, é uma escolha de cada dia. Não é que Deus vai lá, te puxa e tal, não. Meu irmão, você foi salvo, mas você também passou a pertencer a outro. Amém? A salvação é pela fé, mas a recompensa é por obras daquele que está nas mãos do Senhor. Está rendido a Ele. Tá? Então, veja como é ampla esta recompensa. Deuteronômio 6,4, né? Já lemos aqui, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amar o Senhor, trazer essas palavras para o coração, ensine-a com persistência aos filhos. Isso daqui é algo super importante. Todos os pastores passaram aqui, a gente gastou um tempo enorme ensinando gente. Teu filho tem que ser edificado para o reino. É o teu primeiro ministério. Às vezes tem pastores aí, hoje de manhã eu citei, tem um pastor que esteve com a gente, tudo. Nós trabalhamos muito isso com ele, mas ele só tinha um sonho, que os filhos fossem morar na Europa. De 4 filhos, estão todos morando na Europa, os 4. Só tem um que está no Evangelho. Um casal de pastores. Eu falei, que edificação é essa? Tem gente que fala, não, a gente cria filho para o mundo. Uma uva? Não, uma ova. Uma vírgula. Uma uva é coisa boa, né? Claro que não. Nós edificamos filhos para o reino de Deus. Nós não criamos filhos para nós mesmos e muito menos para o mundo. Nós criamos filhos para o reino. Amém? Esse é o propósito que tem que estar no coração de todo homem, toda mulher de Deus. É que você dê um exemplo que teus filhos fiquem no reino. Às vezes tem pais assim, pastores mesmo, às vezes líderes, que passam a vida mudando de igreja, muda de igreja e vai para lá, pelo menos continua em igreja, mas muda, sai de uma, vai para outra, reclama de um, agora eu vou para outra, porque tem esse problema aqui, agora eu vou para outra, porque tem aquele problema lá, agora eu vou para outra, porque tem aquele problema lá. E aí não entendem depois por que os filhos, quando ficam grandes, não querem saber da igreja nem de Deus. Qual foi a comunicação dos pais para os filhos? Veja, filhos não fazem o que a gente fala. O que a gente fala. Filhos fazem o que eles nos veem fazendo. Esses dias eu vi uma minuta, um folder, uma fotografia com escritos ali na mídia, né, aí na internet. Muito interessante. Uma mulher com um livro e uma criança do lado dela lendo também. As duas lendo no metrô. Uma foto bonita e tal. Hoje, antigamente era uma coisa tão comum, hoje é uma coisa raríssima, né? Porque todo mundo em volta está com celular. Ninguém mais lê no metrô. E aí, inclusive, você vai em metrôs na Europa, por exemplo, que você tinha, era impressionante. Você via, há uns 20 anos atrás, 15 anos, você entrava num metrô na França, todo mundo lendo. Cada um tinha um livrinho lá e lendo. Você ficava assim, nossa, nós somos muito burros mesmo, porque a gente precisa ler muito mais, né? Hoje você passa, está todo mundo com celular. Ninguém lendo, está lendo? Bom, está lendo lá besterol de Facebook, de internet, né? A maior parte das coisas não interessa nada. E aí perguntaram para essa mãe, como é que você faz para ela ler? Aí ela disse essa frase, é fácil,
Os filhos fazem o que eles nos veem fazendo, não aquilo que nós falamos para eles fazerem. Então o pai passa a vida inteira mudando de igreja, mudando de igreja. Qual é a comunicação que ele diz para o filho? Que nenhuma igreja é boa. Toda igreja tem defeitos, tem problemas, e isso é o suficiente para eu sair. Quando o filho cresce, ele quer saber de igreja? Não. Os pais passam a vida inteira falando mal de uma liderança, falando mal do fulano, mal do ciclano, no carro, em casa, no jantar, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Depois o filho fica grande, ele vai fazer o quê? Ele é alguém que vai respeitar a liderança? Ele é alguém que vai ver a igreja com bons olhos? Ele é alguém que vai ver a obra de Deus de uma forma positiva? Claro que não. Os filhos viram os pais a vida inteira não darem importância para ir à igreja. Quando der vai, quando der não vai, quando der... E aí o filho cai no mundão. E os pais ficam perguntando, por quê? Porque eles fazem o que os pais fazem. Os pais nunca deram importância para Deus. Por que o filho vai dar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, é o seu primeiro ministério. Crie seus filhos para o reino. Fala para a pessoa do lado, crie e edifique os seus filhos para o reino de Deus. Aleluia. Né? Esse é um grande chamado. Veja, converse sobre elas. Elas o quê? As palavras de Deus, né? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ele fala, olha, quem faz tudo isso aí? É um cristão assim, moderado e tal, é um cristão radical. O que você acha? Cheio de versículo na casa, na entrada, na geladeira, né? Botou na testa aqui. Tem uns que botam, eu sou renascer até morrer. O outro bota, eu sou Jesus de qualquer jeito, né? Mas é um crente radical. Não é um crente mais ou menos lá. Não, é cara firme. E Deus quer que a gente seja firme. Mas veja, tem uma consequência para isso daí. Olha a consequência que Deus nos traz nesse texto de Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades. Então, a primeira consequência de uma vida de obediência a Deus por amor e fé. A primeira consequência é as promessas de Deus vêm sobre nós. Você para de correr atrás das promessas e as promessas começam a correr atrás de você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, isso é bênção, né? Mergulha na obediência, por amor e por fé. Não só de temor, porque está preocupado com problemas aqui, com o juízo, não. Por amor e fé. A primeira consequência é as promessas. A segunda, eu vou chamar a atenção aqui de uma coisa. Olha só, grandes e boas cidades que vocês não construíram. Casas cheias com tudo que há de melhor de coisas que vocês não produziram. Cisternas que vocês não cavaram. Vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Lembra que eu falei no início da mensagem? Que eu ia falar de uma semente. É uma semente que joga sobre as nossas vidas coisas que nós não semeamos. Coisas que nós não plantamos. Nós não fizemos nada para receber essas coisas. É como alguém comprar um bilhete da loteria para você e ele traz depois, você ganhou na loteria. Você não semeou nada, você não trabalhou, você não fez nada, mas Deus deu aquela bênção na tua mão. E qual é a semente para receber isso? É a obediência. Amém? Obediência a Deus. Busca ao Senhor. E essas coisas são derramadas sobre nossas vidas. Olha quanta coisa maravilhosa aqui, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre elas.
Cidades. Cidades quer dizer um ministério abençoado. Lembra da parábola dos talentos ou das minas? Né? Aquele que você cuidou bem desses talentos que eu te dei, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Assume agora 10 cidades. O outro pegou 5, assume agora 5 cidades. Era responsável por um negocinho pequeno. E Deus deu coisas grandes e maravilhosas. Tem gente que entende esse versículo como não é totalmente figurativo. Não, não é. A palavra de Deus não diz que nós vamos reinar com Cristo. Quem é que vai reinar sobre essas cidades? Ah, mas eu não conheço nada de política. Deus não vai escolher quem conhece de política, vai escolher quem conhece de... Qual vai ser a lei? Qual vai ser a ordem deste mundo quando estivermos no reino de Cristo? É a palavra de Deus. Então, para liderar uma cidade, um bairro, uma região, um país, você precisa conhecer a palavra. Porque a palavra é a lei. A palavra é o princípio que vai reger aquela cidade, aquela nação, o planeta inteiro, no reino milenar de Jesus. Então, veja, Davi, por exemplo, é um caso típico. Davi foi fiel a Deus em cuidar das ovelhas do pai. Aí Deus pegou ele, como ele é fiel para cuidar das ovelhas, eu vou entregar para ele a nação de Israel. E ele vai ser rei sobre esta nação. Davi foi fiel guardando as ovelhas do pai contra um leão e contra um urso. E o que Deus fez com ele? De repente aparece um gigante filisteu, Golias, ameaçando todo mundo. E Deus falou, esse é o garoto que vai derrubar esse gigante aqui. Porque ele foi fiel para defender as ovelhas do pai. Venceu um leão e venceu um urso. Agora ele vai vencer esse guerreiro gigante filisteu aqui para defender a nação de Israel. Foste fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Amém? Tudo nas coisas de Deus, no mundo espiritual e natural, funciona assim. Deus trabalha assim. A gente é fiel em pouca coisa, Deus vai te dar mais. Né? É aquela história, o cara começa a ganhar dinheiro e tal, tem aquele negócio, não, agora o dízimo ficou muito, eu vou dar uma tchutchuquinha aqui, né? Bota lá e tal, estou na boa. Depois não cresce mais. Aí fica, não, por quê? Porque foi infiel no pouco. E Deus às vezes quer nos dar mais. Amados, entenda uma coisa, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a prioridade de Deus não é que você fique rico. A prioridade de Deus é que você seja salvo e seja um grande homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, se Ele fazer a tua vida prosperar, vai te levar para a praia, vai te afastar da obra, vai te afastar do reino, para que Ele vai te dar prosperidade? Para te destruir? Está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós passamos períodos longos ali na amargura, na dificuldade, porque não é problema de falta de fé, é falta de obediência por fé e amor. Falta de obediência, falta de firmeza de propósitos. Mas olha que coisa maravilhosa, Ele nos dá um ministério abençoado, frutuoso. Casas que não foram construídas por nós, quer dizer, prosperidade familiar, um lar abençoado, filhos no caminho do Senhor. Há muitos anos atrás, os filhos eram pequenos, e Deus falou assim para mim. Estava preocupado, estava a Mônica falando, precisa trabalhar menos, ficar mais, e a gente tinha esse negócio, trabalhando demais. A igreja começou a crescer, depois abriu outra, e a gente ficava lá, e agora? E Deus falou para mim uma palavra simples, cuida dos meus negócios, que eu vou cuidar dos teus. Cuida dos meus negócios, que eu vou cuidar dos teus. Em outras palavras, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus guardou os meus filhos no reino. Hoje está tudo aí, quer ser pastor, quer ministério, quer fazer isso. A nora é uma benção, o genro é uma benção, eles querem. Isso daí é fruto de quê? Fruto de obediência por fé e de investir na vida dos filhos para o reino. Entenda,
Não falta nada para nenhum deles. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Coisas boas, prosperidade pessoal, né? As coisas boas que está lá no texto, é um crescimento pessoal, você avança com saúde, né? Prosperidade é aquilo que a palavra fala, não é ter tudo que eu quero, a prosperidade é nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é que eu quero um avião, eu quero ser um milionário. Não, isso daí o propósito é meio confuso, né? Mas a prosperidade é na alma, é no corpo, é uma pessoa saudável, na sua alma, não vive aí deprimido, desanimado, cabisbaixo, com espírito contrário, sempre, né? É abençoado no corpo, tem saúde. E se não tem, Deus cura. Amém? Em nome de Jesus, né? E essa é uma prosperidade completa, prosperidade não apenas material, mas também na saúde e na vida pessoal, na sua alma. Cisternas é uma vida hidratada. Conhece aquela passagem que nós somos que nem árvores plantadas à beira do rio, né? Porque no deserto está tudo seco, mas uma árvore plantada à beira do rio, ela floresce, ela cresce, ela fica bonita. Uma vida hidratada, não está seca, não está nada. Isso tudo é fruto de... Qual é a semente que eu tenho que semear para ter essas coisas? Obediência. Amém? Pela fé e por amor. Quem me ama é aquele que me obedece, né? Jesus falou. Então, outra coisa, são vinhas, é alegria. O vinho na Bíblia, ele não tem um significado principal de bebum. O vinho na Bíblia é celebrado na ceia. O vinho, em algumas passagens, é celebrado com um sinônimo de alegria. As oliveiras é a unção, é o azeite. Por que Deus vai derramar unção sobre um desobediente? Por que Deus vai derramar unção sobre alguém que não crê nele? Que não obedece por amor? Por que Deus vai derramar essa unção? Não, ele tem que transformar primeiro. Ele tem que nos mudar primeiro. E o texto, então, diz, olha, quantas maravilhas. Vinhas que você não semeou serão tuas. Cisternas que você não cavou serão nossas. Amém? Coisas que nós não semeamos. Mas qual é a semente que está me trazendo isso? É obediência. Eu não semeei cavando, mas eu semeei obedecendo. E isso traz essa bênção sobre a minha vida. Amém? Às vezes você não deu todas as sementes que você deveria na tua vida profissional, mas você deu no reino. E a tua vida profissional acaba rendendo muito mais para você do que você semeou nela. Porque você estava semeando obediência a Deus. Você estava buscando a Deus em primeiro lugar. Você estava dando valor para aquilo. Olha, há uma recompensa para aqueles que buscam ao Senhor. Você foi atrás, eu vou buscar a Deus. Não vou priorizar o mundo, eu vou priorizar o reino. Porque nós estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Levanta a tua mão direita e repita comigo. Eu estou morto para este mundo e para o pecado, mas vivo para o Senhor. Aleluia. Esse é o foco de nossas vidas, isso é que pode mudar a nossa história, né? Às vezes um casamento conturbado se resolve buscando mais a Deus do que indo atrás de tratamento, de cura. Não, vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor, foca no fruto do Espírito. Muda a tua postura, você vai mudar o teu casamento. Amém? Ninguém disse amém, mas tudo bem, vamos à frente. Agora é um assunto delicado, entra um pouquinho aí de um aspecto de teologia, de escatologia, mas vamos lá. Romanos 14:10. Portanto, você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então vamos lá. Todo crente vai comparecer diante do tribunal. Certo? Ele está falando com quem? Porque julga seu irmão. A carta de Paulo aos Romanos é referenciada a quem? É direcionada a quem? Quem é o destinatário? É o mundo? Não, é a igreja.
certo? Então ele está falando com a igreja, ele está falando de crente. Batizado no Espírito Santo, ora em línguas, já passou pelas águas, está lá, né? Busca o Senhor, procura obedecer e tal, está falando de crente. E diz o quê? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Comece a pensar o seguinte: chegou um dia aqui, o arrebatamento, a igreja arrebatada. Vai dar tempo de um julgamento, passar pelo tribunal? Sim ou não? Dá tempo de fazer um juízo? O que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Quanto tempo vai acontecer? Num abrir e fechar de olhos. Não é num fechar e abrir, é num abrir e fechar de olhos. E aí? E acontece o quê no abrir e fechar de olhos? O que mais acontece no arrebatamento? A gente vai com o corpo do jeito que está? Sobe por encontro com o Senhor nos ares, nesse corpinho aqui? Não. Nós seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos teremos um corpo glorioso, incorruptível, eterno, certo? E aí vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E aí não teve julgamento. Deu tempo de julgamento? Não. Olha esse outro texto aqui. 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. De novo, todo mundo. Todos nós, irmãos, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E agora o bicho pegou. E aí a gente vai estar lá no tribunal e vai querer dizer, não, mas eu fui salvo pelo sangue de Jesus, o Cordeiro me salvou, me redimiu e tal. Mas no juízo não vai ter esse papo, não. Cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Mas então a salvação é pelas obras? A salvação é pela fé ou pelas obras? É pela fé. Então esse tribunal aqui, ele está falando de obras boas ou más, mas ele não está falando de salvação, porque a salvação é pela fé. Amém? Então vamos entender um pouquinho mais desse texto aqui. João 3,18 fala assim: quem nele crê não é julgado. Entenda uma coisa: você creu em Jesus como Senhor, recebeu Ele como Salvador e Senhor da tua vida, você não entra em juízo. Amém? Você não vai entrar em juízo de salvação. Romanos 8,1. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Por quê? Você não vai entrar em juízo, você foi salvo. E você foi salvo pela tua fé. Mas a recompensa, tudo que a Bíblia fala sobre juízo, sobre recompensa, sobre galardão, é segundo as nossas obras. Não existe galardão e recompensa pela fé, existe galardão e recompensa por buscar a Deus, por amar ao Senhor, por obedecer, por amor e pela fé. Entenda, nesse texto aqui, você começa a enxergar, então, que aquele tribunal de Cristo que ele está falando, nos versos de Romanos e de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre uma outra situação, que a gente vai avançar um pouquinho aqui para ver o que é. 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus, preste atenção, fala para o irmãozinho do lado, preste atenção, meu. Fica ligado. Não vai pensar na rapadura, não. Deixa o celular para lá, fica ligado aqui. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o alicerce. Eu me converti a ele, eu ganhei salvação pela fé nele. Sobre este alicerce eu edifico uma obra. Lembra, você foi salvo para as obras. Fala para o irmão dele, foi para as obras, meu irmão. Você foi salvo para as obras.
pela tua fé, mas para as obras. Que obras? Que nós devemos edificar em cima de um único alicerce, que é Jesus Cristo. Obras fora desse alicerce não tem valor nesse juízo aqui. Ah, mas eu fiz essa obra aqui, foi por Jesus? Foi em cima do alicerce da fé? Foi nesse espírito que você fez? Não. Então não tem nada a ver com o nosso assunto. Passa. Ah, mas eu expulsei demônio. Não tem uma conversa dessa? Não, eu expulsei demônio, profetizei, fiz isso, fiz aquilo. Olha, vocês, então, eu nunca conheci. Né? Esse é outro juízo, não é esse aqui que a gente está falando. Tá? Mas, veja, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Que dia é esse com letra maiúscula? Veja, o dia do Senhor é um período muito longo, não é um dia de 24 horas. Mas o dia do Senhor para nós vai ser o dia do tribunal de Cristo. E sabe quando é que ele vai acontecer? No dia em que nós formos arrebatados. Subimos para o encontro com o Senhor nos ares, e não é no terceiro céu, é nos ares, aqui no segundo céu, dentro deste universo. Subimos para o encontro com o Senhor nos ares. E aí o que acontece primeiro? É o tribunal de Cristo. Na narrativa do Apocalipse, quando dois detalhes importantes a gente precisa apanhar aqui. Logo que começa a descrição do tempo que a igreja está lá nos ares com o Senhor, a primeira conversa que aparece é o quê? Que é uma adoração ao Senhor, e aí os 24 anciãos tiram as suas coroas e atiram aos pés do Senhor, dizendo, só tu és digno de honra, de glória, do domínio e de louvor. Né? Então eles devolvem o galardão. A palavra de Deus, em vários versículos, você vai achar, persevera até o final e ganharás a coroa da vida. Tem umas 5, 6 coroas que são galardões, né, para a vida dos cristãos, dos homens e mulheres de Deus. Então, o que acontece? Quer dizer, na primeira cena que há depois do arrebatamento, você já vê a narrativa de quê? Do povo já com o galardão. Então, se eles já receberam o galardão, quer dizer que eles já passaram por um tribunal. A visão de João, preste atenção aqui, senão você vai ficar voando, aí começa a bocejar, né, vai incomodar o irmão da frente. Entenda uma coisa, o apóstolo João, ele está cansado de ver Jesus. O apóstolo João nasceu, estava lá com a cabeça reclinada no ombro do Senhor. Depois Jesus morre, ressuscita, ele viu Jesus de novo após a ressurreição. Mas ele nunca tinha visto Jesus glorificado. Ele viu Jesus Cordeiro, ele viu Jesus que morreu pelos homens, ele viu Jesus que entra em Jerusalém montado numa jumenta, ele viu Jesus ressuscitado antes de ser glorificado, ele viu Jesus de diversas formas. Mas agora ele vê Jesus com os pés de bronze, com cabelos brancos como a neve. Ele vê o rosto dele como um sol brilhante, olha para os olhos dele, são como fogo, são como tochas de fogo. Ele olha para o peitoral, aí vê aquele cinturão de ouro. E Jesus fala, e a voz dele é como a voz de muitas águas. O que João fez? Desmaiou. Ele nunca tinha visto Jesus desse jeito. Mas Jesus agora, e no livro de Apocalipse, ele se revela como o soberano da igreja e como grande juiz de toda a terra. Aquela visão de Cristo glorificado, ele se revela como soberano da igreja e o grande juiz de toda a terra. Então ele aparece para o primeiro encontro de Jesus com a noiva. É esse juízo que tem aqui. Esse que está sendo narrado aqui. E o que é o fogo? São os olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor revelam tudo. Ele ilumina tudo e revela tudo. Então vai ser provado no fogo, as obras que nós fizemos. Olha o contexto que você vai entender tudo.
Sua obra será mostrada porque o dia, que dia? O dia do tribunal de Cristo nos trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Passou pelo juízo, os olhos de Deus, né, lançaram sobre as obras que foram feitas, e ele passou por elas. Vai receber recompensa. Repita comigo, recompensa. Então, esse juízo é um juízo não de salvação, mas é um juízo de galardão e recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo. Percebeu que aqui é aquele momento? Alguém vai deixar de ser salvo nesse juízo? Sim ou não? Não, porque todos são salvos. Só foram salvos para lá. Só que tem gente que as obras foram lixo. Palha, madeira, quando passou pelo fogo, queimou tudo. Não era ouro, prata, não eram pedras preciosas, não eram coisas que suportam a temperatura elevada. Quando passa pelo fogo, queima. Então, as nossas obras, entenda uma coisa, a gente passa uma vida aqui na Terra, trabalhando por 30, 40, 50 anos, querer bem-estar, querer priorizar isso, aquilo. Amado, homem e mulher de Deus, não é inteligente você priorizar o mundo antes de priorizar o reino. Quando você prioriza o mundo, você conquista coisas boas para viver 20, 30, 40 anos. E aí depois você passa uma eternidade que você não semeou nada para ela. Por que a pessoa é salva? Porque tem uma obra dela que não se queimou. É aquela que o apóstolo João diz. Ele diz assim, a obra de Deus é esta aqui, creiais naquele que foi por ele enviado. Então todas as obras se queimaram, menos a obra de crer naquele que foi por ele enviado. E por isso a pessoa é salva. Por que a gente está trabalhando isso daqui, gente? Eu quero te preparar para esse dia. Amém? O entendimento deste dia pode mudar a tua vida e deve mudar a minha vida e a tua vida hoje. O entendimento deste dia deve mudar as minhas prioridades e as tuas prioridades hoje. O entendimento deste dia deve mudar a nossa perspectiva de vida. Não vai perder a salvação, porque aqui só entrou salvo. Mas nesse bema de Cristo, queridos, você vai receber um galardão para a tua eternidade. Invista com sabedoria os teus dias, amém? Essa vida passa e já era. Depois você chegar lá é eternidade. Mas tudo que você vai semear é aqui, nesse corpo. A palavra de Deus fala, você semeia em fraqueza, você semeia em corpo corruptível e vai colher um corpo glorioso. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Esse corpo aqui, ele morre. E ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Veja, o corpo que você vai receber na eternidade é fruto daquilo que você semear nesse corpinho que você está aí agora. Ou nesse corpão, depende do tamanho. E aquilo que você está semeando neste corpo, nesta vida, vai gerar aquilo que você vai viver na sua eternidade. Deus quer te dar o melhor desta terra. Amém? Deus quer abençoar toda a tua vida em todos os sentidos. E qual é a boa semente para ter essa bênção? Receber coisas que não plantamos e não semeamos. É obediência pela fé e pelo amor a Deus. Obedeça, vale a pena. Meu. Fala para o irmão do lado, vale a pena obedecer. Meu. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E é aí que a bênção flui. É aí que a bênção flui. Rapidamente, eu vou passar com vocês aqui. Uma parte aqui vai ficar para outro dia, porque ficou longo demais. Obras que não resistem ao fogo. Aqui é a hora da cutucada.
Amém? Não vai para o banheiro agora não, que agora é hora de ser cutucado na real. Obras não motivadas por amor. Ah, porque eu quero fazer isso, porque esse é meu sonho é tal, eu gosto disso, meu ministério, a gente começa assim muito, meu ministério, meu chamado, meu, começa tudo, né? Já não é uma obra mais motivada por amor. Obras que Deus não preparou para nós, não há chamado, obras na força humana, obras fora do alicerce, que é Jesus. Lembra o primeiro texto que nós lemos? Fomos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andemos nelas, ou para que as pratiquemos. Então Deus preparou. A gente tem que ter discernimento do nosso chamado. Vai naquilo que Deus te chamou. Amém? É chamado, não abra mão, não. Tem gente que desiste do ministério, desiste disso, entrega de volta. Está tudo errado. Meu. É uma falta de visão completa do reino de Deus. Olha aqui. Obras para a glória própria. Obras que fazemos para reconhecimento pessoal. Obras que já tiveram seu galardão. Quem é muito elogiado, não, porque essa pessoa é maravilhosa, esse é grandioso, isso, Você acha que o apóstolo Paulo teve grandes elogios lá atrás? Foi o apóstolo, diz a Bíblia, mais eficiente de todos, pelo menos ele escreveu isso. O apóstolo Paulo escreve isso numa das cartas sobre ele mesmo, né? Que a graça de Deus foi mais eficiente nele do que em todos os outros apóstolos. Paulo abriu mão de tudo. E a graça de Deus fluiu. Ele não fala, foi merecimento, não, foi por graça. Foi por graça de Deus, né? Mas Paulo foi perseguido pela igreja. Depois foi abandonado. Foi lá para Roma, não, fica aqui, onde tem confete, onde todo mundo te ama, onde ama. Não, ele foi lá para Roma, onde ele sabia que haveriam perseguições, haveria prisão, haveria açoites, haveriam chicotadas. Ele foi para lá. Veja, quando nós recebemos muito louvor aqui na terra, não espere o teu galardão na glória. Porque você já recebeu o teu louvor. Não foi remetido para Deus. Lembra o texto que nós lemos de Deuteronômio? O último verso desse texto diz assim: quando vocês entrarem na posse da terra e tal, lembrem-se do Senhor que os tirou da terra do Egito. Lembra do Senhor, foi Ele que fez essas maravilhas, não foi o teu braço, não foi tua inteligência, não foi tua capacidade sobrenatural, não foi teus talentos, não. Foi uma bênção de Deus sobre a tua vida. Dê glória a Ele. Amém? Dê glória a Ele. Está com o ministério ungido, abençoado, dê glória a Ele, não deixa a glória vir para você. Isso é algo que é o homem de Deus quem tem que fazer. Amém? Não é a pessoa. Veja, quando lições da Bíblia, quando Paulo estava, acho que foi na Grécia, em Atenas, agora eu fiquei na dúvida. E Paulo estava com, acho que não era Timóteo, não, talvez fosse Timóteo. Paulo estava com Timóteo, e ele falou lá sobre o Deus desconhecido. Depois fizeram uns milagres. E aí as pessoas de lá começaram a adorar eles como se fossem deuses. Não são deuses. O que Paulo faz imediatamente? Não se ajoelhe aqui, não fica, para com isso. Aquele que é exaltado é o responsável em acabar com a exaltação de si mesmo. Quando Gabriel apareceu diante de Daniel, Daniel quis adorar Gabriel. O anjo Gabriel, diante do profeta Daniel. Daniel se ajoelhou, caiu lá, queria adorar ele. O que Gabriel disse? Não, sou teu conservo, a adoração é ao Senhor. Exalta Ele. Amém? Nós temos que cortar. Se você está sendo exaltado e ficar com exaltação, você perdeu o teu galardão. E perdeu a confiança de Deus. Lembra daquilo que a gente falou? Nunca toque na glória de Deus. Essa glória é dele. Não é para nós. É para Ele. E Ele vai compartilhar a glória dele conosco, porque Ele tem prazer em fazer isso. Mas a gente receber exaltação aqui,
vai queimar essa obra lá no dia do bema de Cristo, né, do tribunal de Cristo. Está claro aí? Fazer a obra de Deus relaxadamente, sem compromisso, sem prioridade, falta prioridade. Faz relaxado, hoje eu vou, amanhã não vou, quando der eu vou, eu passo lá e tal. Não tem firmeza. Homem e mulher de Deus, Deus quer firmeza da tua fé. Deus quer firmeza da tua decisão sobre o senhorio de Cristo. Amém? Quer firmeza sobre a tua vida. Você está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. Você está morto para o pecado, mas está vivo para o Senhor, para o reino. Você não foi só salvo, você também abraçou um Senhor. Prioriza a obra de Deus, prioriza o reino. Amém? Não é para largar a tua família, largar todas as coisas que estou falando, não. Mas prioriza o reino, dá prioridade. Para com esse negócio de eu faço se der, quando der. Quando a gente não tem nada para fazer e vai fazer a obra de Deus, não é assim. Fala para o irmão, não é assim não, meu irmão. Não funciona desse jeito, não. Obras que não resistem às dificuldades, largamos. Não resistem a perseguições, desistimos. Trabalhos que deixamos por medo, por ameaças. Veja, às vezes nós temos um custo. Eu tenho visto muita gente falar aí e tal, em função de uma frase que Luiz Hermínio repete várias vezes em suas mensagens. Que ele diz que às vezes a gente tem que decidir entre o afeto e o propósito. E tem muita gente repetindo essa frase. E eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho visto muita gente não abrir mão do afeto em função do propósito, mas está abrindo mão do propósito em função do desafeto. É outra verdade, outra realidade. Absalão, quando ele quis lá assumir o reino, ele achava que estava certo, que Davi era um rei desviado, não disciplinou os filhos quando tinha, não, deixou minha irmã ser violentada, ele não fez nada. Ele achava que tinha tirado Davi do reino, que ele era o cara com um propósito. Mas, na realidade, o que estava acontecendo com ele? Ele se desviou do propósito de seguir o seu pai, dentro do reino de Deus, dentro do reino de Israel ali. Ele se desviou do propósito de honrar pai e mãe por causa de um desafeto. E isso acontece, só que essa obra, queridos, vai ser queimada. Quando a gente faz isso e perde o chamado, perde a visão do chamado, e são obras que se queimam no juízo, no tribunal de Cristo. O medo, né? Tem gente, veja, hoje, por exemplo, o evangelho é livre, a gente pode pregar para quem quiser, para onde for. Mas tem algumas situações que trazem medo. Eu, numa determinada época, Deus só trazia bandido para eu evangelizar. E vinha um ladrão de carro, o outro era assaltante, o outro era não sei o quê. A gente teve uma época na igreja lá em Congonhas, que foi a primeira que a gente abriu. Em Congonhas, eu tinha uma dúzia ou de ex-criminosos ou ainda em fase de transição. E era um negócio complicado, que você ficava assim. Tinha um que tinha sido chefe do PCC, líder do PCC. Passou 8 anos naquele presídio lá da... Escapou o nome aqui. Onde é que era o... Carandiru. Silvão, né? Paulo conheceu Silvão, Suzy conheceu também, né? Silvão se converteu lá naquele negócio, e a gente está lá aconselhando esses caras, e assim, mais ou menos ainda. Aí vem um pedir oração, e pede oração, para um serviço. Para que você quer que ore? Para que tudo dê certo, para que vá tudo bem e tal. Não, amém, vamos orar, mas que serviço é esse? Não, serviço aí e tal, para que ninguém se fira. Se ferir? Como assim? Que serviço é esse? Eles iam assaltar o Banco Itaú lá da Vila Joaniza. Falei, rapaz, você é crente, você se converteu. Não, pastor, mas sabe, porque eu estou precisando, não sei o quê, eu vou dar o dízimo. Que dízimo, rapaz? Vai pegar o dinheiro do assalto a banco e dar o dízimo, fica com ele. Não vai. Eu fiquei horas lá convencendo ele a não ir. Não faz esse assalto não, cara. Sua vida mudou, você não pode mais pertencer a isso. Depois ele virou corretor de imóveis, né? Espero que tenha sido um bom corretor. Mas são coisas que às vezes te dão medo. É muita gente perigosa. Um outro saiu da cadeia, eles me levaram lá na igreja.
Ele saiu da cadeia, estava brigado com o outro, porque o cara foi tão picareta, que esse daí era amigo dele, amigo de roubo, mas era amigão dele, né? E o que ele fez? Um dia ele botou um capuz e assaltou a casa dos pais do amigo dele. Eu fiquei, cara, você é doido. Ah, pastor, eu fiz isso. Ele já tinha se convertido lá, estava lá chorando, não sei o quê. Aí o fulano está dizendo que vai sair, ele descobriu que isso aconteceu, ele veio me matar. E esse era o pior daquela garelinha lá. Aí levaram ele para a igreja para falar comigo. Ah, ele vai vir aqui falar comigo? Não, nós vamos trazer ele aqui, pastor. Se ele encontrar o Arthur, vai matar o Arthur. Esse Arthur depois voltou para o mundo, para as drogas, tudo. E a gente vai lá e conversa com a pessoa e faz a cabeça dela e conversa. Aí o cara chorou, se arrependeu. Cara, você tem uma nova vida, não vai começar assassinato e tal. O cara estava doidão, estragou toda a vida dele. Está aí tentando se reerguer, entra nessa também. E o cara foi quebrantado ali, ele parou. Tem coisas que às vezes nos assustam. Quando a gente pregava lá em Congonhas, um belo dia, vem um diácono falar para mim lá, não, pastor, tem um fulano aí que disse que vai te matar. Vai me matar? Quem? Não, um fulano aqui, o dono do boteco que fica lá embaixo. Mas por que vai matar? Não, porque ele está te confundindo, acho que com outra pessoa. A gente não sabe direito, mas está dizendo para todo mundo que vai te matar. E eu fui dar uma de malandrinho, né? Falei, cão que late não morde. Você sabe onde está isso na Bíblia? Não está, né? Primeira vez que eu esbarrei com um cachorro grande assim, num lugar ermo, a primeira coisa que eu descobri é que ele não sabia disso, que cão que late não morde. Ele late e morde. Ele não morde e late ao mesmo tempo, mas ele late primeiro e morde depois late de novo, morde de novo. Né? Uma coisa de cada vez. Ele não late de boca cheia, mas ele enche a boca para morder. Então veja, e aí começou esse negócio, daí falou, não, pastor, não vai nessa não, ele já matou uma meia dúzia aqui na região, ele avisa primeiro, a pessoa fica perturbada, ela fica apavorada, e depois de uns 3, 4 meses ele vai lá e mata. Eu falei, e agora? A primeira coisa que me passou pela cabeça, vou sair daqui, botar outro pastor aqui, ficar um tempo aqui, daqui a uns 3 anos eu volto, ou não volto nunca mais. E eu ficava aconselhando casais lá até de tarde da noite, madrugada, tudo, ficava aqui. E agora? Nessa época eu estava em outra empresa, não tinha negócio de segurança acompanhando, aquele negócio todo, ficou. E aí, na hora que eu fui orar, a primeira coisa que me bateu no coração, não, o medo não vai me afastar do meu chamado. Amém? Repita comigo, o medo, perseguição, crítica e desafetos jamais me separarão do meu chamado. Em nome de Jesus. Não pode abrir mão. E eu falei, eu vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu uns 6 meses depois? Num testemunho, a gente fazia um jantar evangelístico, e foram lá dois dos marginais lá, ex-marginais, foram dar testemunho de conversão. Aí esse carinha foi. Ele assistiu e tal, no culto. Depois do culto, estava lá um lanchinho, uma coisa assim. Aí esses caras trouxeram um rapaz para falar comigo. Um senhor, já com uma certa idade e tal. Ele falou, não, ele quer falar contigo. Ele não conseguia falar. E eles falaram, não, fala, o que ele quer falar? Ele não conseguia falar. Ele falou, pastor, se lembra que tinha um cara aí que queria te matar, que andou falando para todo mundo que ia te matar? Eu falei, lembro. É ele. E ele acabou de aceitar Jesus aqui no apelo, e ele quer te pedir perdão. Um senhorzinho. Aí veio a mulher dele, foi lá. Eles ficaram 4 meses na igreja, depois tiveram que fugir, acho que para Minas, né? Para Minas Gerais, porque ele tinha matado essas pessoas. Quando descobriram que ele virou mole, agora ele é crente, agora vão matar ele. Não anda mais armado, está mudando de vida, vão matar ele. Aí ele vazou. Né? Foi a hora de sumir. Infelizmente, perdemos o contato. Essas questões homossexuais. Hoje é uma guerra. Você evangelizar homossexual é um problema. Né? Então, veja, esses pastores aí mais ligados à política ou de mídia muito alta que compraram essa briga, eles pagam um preço enorme de perseguição, de gente em cima querendo derrubar eles. Aquela psicóloga, que é uma psicóloga pastora, é crente,
não sei se é pastor, não me lembro se é pastora, mas é crente firme, e ela não abriu mão do direito, não, eu quero atender no meu consultório, né, pessoas que são homossexuais que queiram ser recuperados. Existe recuperação, sim, vai virar hétero de novo. E não aceitaram isso, ela foi perseguida, tiraram, ela está com liminar para atender na psicologia. Tiraram como é que chama? O CRP dela. Mas ela não abriu mão do chamado. Amém? Não abra mão do seu chamado, porque alguém te ofendeu, você está zangadinho com alguém, você não concorda com aquilo, discorda disso, porque você está com medinho, porque aquele lugar é meio perigoso, você não vai, porque você está com... Meu irmão, o chamado de Deus é a coisa mais preciosa que você tem na tua vida, não abra mão dele. Amém? Não abra mão dele, isso é obra para você apresentar na eternidade, fala, olha aqui, Senhor, essa eu sei que você não vai queimar. Pode queimar um monte de coisa. Não pensa que você não vai ter coisa que vai ser queimada, lá vai. Questão das obras boas e más. Vai ter muita coisa queimada, mas vão ter coisas que vão ficar. E delas eu vou receber o meu galardão e você também, em nome de Jesus. Amém? Galardão e recompensa nesta vida e na vindoura, né? Casamentos que desistimos. Essas coisas que a gente vai largando para trás, né? Desiste da família, desiste não sei o quê. Não, desiste não, meu irmão. Fala para o irmão do lado, desiste não, meu irmão. Fica firme no teu casamento. E pastora, já estou no terceiro, então não larga desse, meu. Não larga desse. Amém? Essa semana eu recebi uma pessoa aqui, envolvida em Umbanda, estava muito oprimida, triste, confusa, com a mente confusa, cheia de toda a vida trancada, travada. Eu conversei bastante com ela e fui orar com ela, e ela tinha também uma perturbação de estar na segunda relação, não está nem casada. Eu falei, pastor, e agora? Isso daí como é que fica? Eu falei, olha, a vontade clara de Deus é que o homem não se separe. O casal não deve se separar, ponto final. Mas Jesus veio e ele cruzou com uma mulher, não foi por acaso. Ele foi atrás dela, de Samaria, e conversou com ela. E essa mulher, ela foi totalmente quebrantada, porque Jesus foi quebrando todas as barreiras. Ele era homem falando com uma mulher, isso daí não podia, nem acontecia. Era desprezível para o homem falar com uma mulher. Segundo, ele era judeu e ela era samaritana. Judeu não falava com samaritano, e ele falou com ela. E ela foi vendo, pô, quem é esse que fala com mulher? Quem é esse judeu que fala com uma samaritana? E ele vai quebrando todas as barreiras dela. E no final, ele mostra que ele sabia tudo dela. Ele vai e fala para ela, vai lá e chama teu marido. E ela ficou meio assim, ele falou, bom, a bem da verdade, você já teve 5 maridos. Esse que você está agora não é teu, não é casado. Você não é nem casada com ele. Uma mulher nesse estado, 5 casamentos. O 6º não era nem casado, já não legalizava mais nada. Toda enrolada, pegando água no poço ao meio-dia, que é o horário mais quente do dia. Por quê? Porque não tinha ninguém lá. Se fosse no outro horário, todo mundo ia ficar debochando dela. Olha a vadia aí, né? Olha a sem vergonha aí. Então ela via, era o horário dos párias da sociedade, iam lá ao meio-dia. E eu falei aquilo para aquela mulher. Eu falei, apesar de toda esta história, Deus deu uma restauração para a vida dela e uma nova possibilidade. Amém? Então, mesmo num caso de extrema, já fiz um monte de besteira, há esperança para a tua vida em nome de Jesus. Há esperança para a tua vida. E ela saiu assim, quebrantada. A mulher falou, puxa vida, eu vou voltar aqui, vou trazer o meu marido, que não é marido. Falou, traz ele aqui, a gente conversa, depois a gente vê o que vai fazer. Né? Depois a gente vê, mas primeiro se coloca aos pés do Senhor, entra na presença dele, muda a tua história e vamos fazer essa libertação. Tá? Chamados que abandonamos por pressão, obras que deixamos por esgotação, por desânimo. E aqui vai eu já vou encerrar a mensagem, desculpa, está um pouquinho longo. Hoje é mais aula do que pregação,
né? Mas é um assunto que eu senti no coração, tenho que abordar com a igreja, tá? E esse caso aqui de desânimo, esgotamento, depressão. Você tem o caso de Elias. Esse é um assunto muito importante para nós, homens e mulheres de Deus. Elias, em algum momento, ficou esgotado. Já tinha feito um monte de coisas no reino. Um homem de fé, corajoso, valente, forte, firme. Chegou uma hora, ele não aguentou mais, entrou em depressão e achou que estava sozinho. Deus falou, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Calma aí, rapaz. E Deus trata dessa depressão, desse desânimo dele e puxa ele de volta. Agora volta para o teu chamado. Volta para ele. E Deus coloca um homem na vida de Elias, que se chamava Eliseu. O que Elias fez? Ele preparou a geração seguinte. Ele formou um substituto para dar continuidade ao seu ministério. E aí vai algo muito importante que todo homem e mulher de Deus deve ter em mente. Queridos, nós não largamos ministérios ao acaso. Um homem de Deus prepara um substituto e envia. Amém? Eu vou largar a mão, eu preciso preparar a geração seguinte. Eu não posso fazer desse jeito. Eu não posso largar um trabalho e deixar atrás de mim uma destruição. Eu não posso largar um ministério na displicência de que, agora eles se viram. Outro homem que fez isso foi Moisés. Moisés, Deus falou, você não vai até o final, você não vai entrar com o povo na terra, mas você vai preparar um substituto. E ele preparou quem? Quem? Josué. E Josué foi enviado, foi com o povo lá, e Josué recebeu uma palavra. Ele falou, do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Eliseu foi a mesma coisa, né? Eliseu recebeu a porção dobrada que estava sobre Elias, a mesma unção, o mesmo ministério, o mesmo chamado. E é isso que nós temos que ter em mente, queridos, a responsabilidade sobre nós. Eu estou esgotado, não aguento mais. Pá! Chuta o pau da barraca e um abraço. Não é assim. Não é assim. Essa obra vai queimar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essas obras se queimam. Nós precisamos ter responsabilidade sobre o reino e sobre o nosso chamado. Vai com ele até o final. Não dá para ser bom de começo e péssimo de fim. Nós temos que ir até o final naquilo que Deus está nos chamando. Não é à toa que muito provavelmente as duas testemunhas que estarão aí na grande tribulação, muitos dizem que é Moisés e Elias. Por quê? Porque eles fazem os mesmos sinais que Moisés e Elias fizeram. Eles repetem frases que Moisés e Elias falaram. Então, se não forem eles, de fato serão outros homens, assim como João Batista veio no espírito de Elias, essas duas testemunhas virão no espírito de Moisés e o espírito de Elias. O fato é que virão, mas por que eles como referência? Porque eles estão preparando a geração seguinte. Amém? Homens que preparam a geração seguinte, não são homens que terminam o ministério e acabam. Tem gente que morre e acaba o ministério. Não, você tem que preparar a geração seguinte. Prepara quem vem depois, prepara o que vem depois. O reino de Deus tem que ter continuidade. Como é que a palavra de Deus era ensinada no Antigo Testamento? Os pais falavam para os filhos falavam para os netos, e assim sucessivamente. Era passado de pai para filho. Não podia se quebrar numa geração, tinha que ser passado para as gerações seguintes. E a última aqui, obras não cobertas por oração, obras não cobertas por santificação, não motivadas por amor a Deus e ao próximo. Veja, eu queria, encerrando aqui com vocês, apenas orar pela tua vida e te chamar a um propósito. Uma decisão, uma mudança de perspectivas e prioridades e motivações. Amém? Uma determinação em seguir, eu quero obediência pela fé e pelo amor, porque Deus vai mudar a minha história. Agora e na era vindoura. Nesta vida e na eternidade. Deus vai mudar a minha história, a tua história, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos num grupo reduzido aqui, mas eu prego como se tivesse a casa lotada.
Eu queria que você levasse essa mensagem para o teu coração para a eternidade. Amém? É para mudar a perspectiva nessa noite. É para mudar prioridades, é para mudar decisões. É para tomar decisões novas. Entenda, muitas bênçãos você está deixando de usufruir porque você não está jogando essa semente na tua vida. A semente da obediência pela fé e pelo amor. Joga mais dessa semente, semeia mais, estimula mais ela. Rega na tua vida essas coisas. E as bênçãos vão correr atrás de vocês, em vez de vocês correrem atrás delas. Vamos ficar de pé. Eu queria te convidar a esse propósito. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Eu vou pedir que você ore ao Senhor agora. Você é quem tem que falar com Ele. Eu não sei o que está no teu coração, o que está na tua vida, mas o Senhor sabe. É você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um momento de se posicionar diante do Senhor. Tomar novas decisões, novos rumos, novas prioridades, uma nova importância de estar buscando a Deus. Não abra mão disso na tua vida, não deixe o inimigo te roubar. Que essa palavra produza frutos no teu coração e na tua história. obras sem fé são apenas obras. Nós queremos, com uma fé fundamentada em Ti, multiplicar, Pai, obras exemplares, não para homens,
eles, mas antes de mais nada, para o Senhor, por amor a Ti. E porque amamos a Ti, servimos e nos entregamos aos nossos próximos. Uma obra, Pai, como o samaritano fez, sem medir esforços, sem dosar, Pai, recursos, mas uma obra entregue, uma obra dedicada por amor, por paixão, por ver uma vida sendo transformada, por ver uma vida sendo impactada. Obrigado por essa palavra que nos tira do comodismo, que nos tira da zona de conforto, que nos tira do nosso lugar e nos coloca num lugar onde nós devemos decidir se serviremos ao Senhor, Pai, estabelecendo uma obra de palha e madeira, ou gerando coisas maiores, mais preciosas, com um valor maior, como ouro, como prata, como pedras preciosas. Nós queremos ir além. Nós queremos ir além, nós queremos te oferecer mais, dedicar mais a Ti, consagrar mais ao Senhor. Porque em todo reino existe um rei, e nós servimos a um rei. E no seu reino não existe democracia, existe soberania e sujeição ao rei. Nós nos sujeitamos a Ti, porque nós cremos no Senhor como Senhor das nossas vidas, como Salvador sobre nós, mas como Rei, como Senhor. Nós nos submetemos, nós nos subjugamos ao Senhor, nós nos prostramos a Ti, nós reconhecemos que sem Ti nós não temos, nós não somos, e se fazemos, em vão fazemos, mas debaixo da Sua direção, debaixo da Sua palavra, debaixo do Seu reinado, nós estamos cobertos, nós estamos guardados, e a obra é completa. Obrigado, Deus, obrigado, porque no Seu reino ninguém fica desamparado, porque debaixo da Sua direção e da Sua mão, toda obra que nós realizamos, ela tem um fim em si mesmo, em Ti, porque nós fazemos a obra debaixo do Seu reino e debaixo da Sua palavra, com o propósito de cumprir o que o Senhor determinou, e não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós queremos. No Seu reino nós não administramos, no Seu reino não somos nós quem fazemos. No Seu reino nós recebemos a direção e cumprimos o propósito pelo qual ela foi estabelecida sobre as nossas vidas. E declaramos mais uma vez que não existe ninguém além de Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Rei. E as nossas obras estão sujeitas ao Senhor, à Sua direção, à Sua vontade e ao Seu querer sobre nós, Pai. Perdoa-nos, perdoa-nos, porque nós muitas vezes não fazemos aquilo que o Senhor nos pede, ou até fazemos o que o Senhor nos pede, mas fazemos a nossa maneira.
fazemos conforme o Senhor quer, nós fazemos errado. A sua palavra nos disse isso. Se eu peço a um filho que faça, e ele diz, vou fazer, mas não faz, ele não fez o que o Senhor pediu, ele não te honrou. E se a outro filho eu peço que ele não faça, e ele faz, esse te honrou, porque ele fez o que o Senhor pediu, da forma como o Senhor pediu. Então nós queremos te honrar, Pai, nós queremos fazer a coisa certa, da maneira certa e no tempo certo. Nós te exaltamos, nós te honramos e nós reconhecemos que precisamos mudar. A começar de agora, a começar de hoje, a começar de mim, nós precisamos mudar. E nós damos um passo em direção a isso, Deus. Nos sujeitando, nos submetendo, nos comprometendo contigo acima de qualquer coisa. Não precisamos de uma oração eloquente, não precisamos de uma palavra surreal de outro mundo, não. Apesar de que ela é de outro mundo, porque o Senhor é de outro mundo, Deus. Mas nós só precisamos te obedecer. E nós queremos te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. A igreja, vamos lançar as boas sementes. Amém? Boas decisões. Nossa história vai mudar em nome de Jesus. Tua vida vai mudar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada aí. Quarta-feira estaremos de volta. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Desculpa o avançado do horário. Fizeram uma mensagem um pouquinho mais extensa. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.